parte da natureza e da história da cidade. São cerca de 3.500 hectares de puro verde, espalhados por um perímetro de 60 quilômetros. Não é à toa que o espaço recebe quase 2 milhões de visitantes todos os anos. A importância desse parque para a cidade é enorme, porque ele presta uma série de serviços ambientais para a cidade. E, além disso, é importante também para o lazer, né, como visitação, como área de recreativa para o morador da cidade do Rio de Janeiro. Além dos atrativos naturais, o parque também guarda construções centenárias. Olhando a mata fechada, é difícil imaginar, mas no século XIX, essa região já havia perdido a vegetação nativa. Estava coberta por plantações de café. Em uma atitude ousada, em 1861, Dom Pedro II decidiu desapropriar a área e determinar o replantio de espécies da Mata Atlântica. Aos poucos, novas árvores foram crescendo ao redor das antigas casas. Aquele espaço teria o poder de levá-lo de volta no tempo, para a época do Brasil colônia, a época em que aquele lugar, aquela região toda ali, funcionava ou era considerada como a zona rural do Rio de Janeiro. Na unidade de conservação é possível encontrar, por exemplo, vários sítios arqueológicos. Um desses locais cheios de história é conhecido como a Fazenda. A propriedade é do século XVIII e pertenceu à família de um visconde. Mas hoje o lugar nem de perto lembra o imponente casarão de séculos atrás. Do jeito que se encontra hoje, a gente observa que nós perdemos, digamos assim, grande parte da matéria, né, do que constituía a estética e a história daquele local. Então, assim, eu acho que a perda desses elementos faz com que a gente não consiga mais ter uma leitura do modo de vida, de como era a arquitetura naquele espaço, naquele local. Essas arqueólogas já trabalharam no espaço. Segundo elas, as fortes chuvas que castigaram a floresta em 1996 provocaram vários desmoronamentos na construção. E o pior, nos últimos 15 anos, a situação só se agravou. Era uma lama grossa que cobriu tudo e cobriu a fazenda até chegar perto das janelas. Nós fizemos não só várias comunicações por escrito, várias conversas, levamos pessoas lá, conversamos, fotografamos. Mas o alerta das pesquisadoras não adiantou. Como nada foi feito, o assunto foi parar na Justiça Federal. O Ministério Público processou a União, dona do terreno, e também o IBAMA, que administra o espaço. A chefe da unidade de conservação se defende. Ela afirma que no plano de manejo do parque já existe um projeto para a área, mas faltam recursos para tirar as ideias do papel. Nós prevemos para aquela área, então, a recuperação dessa área, né, com a restauração do imóvel, e ali a instalação de um museu do café. Isso existe num projeto, é um projeto específico que está dentro do plano de manejo. No entanto, a gente ainda não teve recursos para fazer investimentos desse nível no parque. Mas os argumentos não convenceram a Justiça, que estabeleceu o prazo de 1 ano para a recuperação da fazenda. Como o imóvel é tombado, o entendimento foi de que, apesar das dificuldades orçamentárias, o poder público tem o dever de preservar o patrimônio cultural. O Parque Nacional deverá fazer agora um diagnóstico, né, da situação atual, promover uma limpeza do local e junto com o IPHAN a gente estabelecer quais seriam as próximas ações para que a gente possa preservar a integridade do que sobrou, ver de que forma a gente pode atuar para oferecer, enfim, o espaço ao uso público, que as pessoas possam ver. Além disso, a União foi condenada a pagar uma multa, que será revertida para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados.
E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição e também os programas anteriores, basta acessar vialegal.cjf.jus.br. Nós também estamos no Twitter e no Facebook. Participe, faça críticas, tire suas dúvidas, sugira uma reportagem. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!